Queridos amigos, queridos irmãos, mais uma vez vamos estudar uma das parábolas do nosso Mestre Jesus. Entre tantas que ele nos trouxe, nós escolhemos a parábola da dracma perdida. Vamos ao texto. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa, não a procura diligentemente até achá-la? Quando a tiver achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Assim, digo-vos, há júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas, capítulo 15, versículo 8 a 10. Então, nós vamos meditar sobre esta parábola. O escopo de Jesus é sempre explicar a presença do reino de Deus, a bondade e os cuidados do Pai eterno, dos seus anjos, dos guias, dos mentores, de todos aqueles que se preocupam com as almas humanas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, estejam elas vivenciando experiências no mundo terreno ou no mundo dos espíritos. Então ele sempre se servia das coisas mais simples, mais evidentes dentro do dia a dia daqueles com os quais ele convivia. Mas as lições eram tão simples, tão diretas, tão maravilhosas, que perduram até os dias atuais. A dracma era uma das moedas utilizadas e equivalia a uma importância relativamente pequena dentro da época de Jesus. Seriam mesmo alguns cruzeiros, alguns reais, algumas coisas relacionadas ao dia atual. Mas ele diz, a mulher tinha 10 dracmas e os judeus eram muito pobres. Eles, na maioria dos casos, viviam sob a tutela dos romanos e tinham que trabalhar muito duro para pagar os impostos cobrados por cabeça. E as famílias, muitas vezes, para pagar esses impostos, ficavam até na miséria e perdiam os poucos bens, as poucas coisas que tinham. Deste modo, os levitas ou os cobradores de impostos eram muito mal vistos pelos judeus, pelo seu povo. Mas havia aqueles que viviam mais nababescamente, como os doutores da lei, os sacerdotes, até mesmo os cobradores de imposto, e aqueles que tinham uma hierarquia maior na escala da vida da época. E Jesus fala dessa mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas, e ela, de repente, dá falta de uma, e fica muito preocupada, e começa a revirar a casa, a levantar os bancos, a varrer todos os cantos, a chacoalhar as toalhas, as roupas, a revirar as gavetas em busca desta dracma. E às vezes até a noite chega e ela acende a candeia para enxergar melhor e continua na azáfama de tentar achar a sua dracma perdida. E depois de muito procurar, ela finalmente a encontra e todos os amigos e vizinhas que sabiam que ela estava nesse mistério, ela o chama e diz: venham festejar comigo, fiquem alegres comigo, encontrei a dracma que havia perdido. E Jesus, então, compara isso ao amor dos anjos,
do Pai Celeste quando conseguem fazer com que uma alma que estava perdida se arrependa do seu erro e volte atrás das coisas erradas que estavam fazendo. E diz que esta alegria do Pai Maior e dos anjos e daqueles que cuidam das almas é muito maior do que a alegria daquela mulher que havia perdido a sua moeda. É uma das parábolas que fala de coisas relacionadas às criaturas que se perdem no vendaval da vida humana e que escolhem caminhos errados, fazem as suas ações de forma totalmente contrária à lei divina, depauperam os seus dias, o seu tempo, em busca de escolhas vãs, de malfeitos, de vender mesmo a sua alma às coisas terrenas. Nós temos também a mesma parábola na história da ovelha perdida, quando o pastor deixa no redil todas as suas 99 ovelhas e sai em busca de uma delas. Temos ainda a parábola do filho pródigo, que depaupera os bens do seu pai, que retira a sua herança ainda em vida e depois vai ter uma vida pior do que os porcos da casa do seu pai, comendo os restos e as coisas, às vezes, muitas vezes, imundas para satisfazer a sua fome. E quando volta, o seu pai manda matar uma das suas reses para festejar com o outro filho, que sempre agiu corretamente com seus servos, a volta daquele filho. Então, muitas vezes, Jesus compara a humanidade, a maioria das pessoas, a algo perdido e que está sendo buscado e que, quando é encontrado e recuperado, há uma verdadeira festa no reino dos céus. E isto nos faz lembrar a história de um rabi lá da Judéia e que era muito considerado pelos seus bens, pela sua caridade, pelo seu desprendimento, pela bondade com a qual agia, não apenas com os seus sábios conselhos a todos aqueles que o buscavam, mas também pela prodigalidade que exercia, distribuindo muitas vezes esmolas, espórtulas com aqueles mais necessitados. E um dia chamou o seu filho muito amado e deu-lhe um saco de moedas para que ele levasse na casa de uma das famílias que eram mensalmente auxiliadas por ele e que viviam praticamente dos proventos que essas moedas lhe traziam para se alimentar e para viver com algum conforto. E lá se foi o filho levar aquela sacolinha de moedas para aquela família. E viu o pai que o seu filho voltou muito contrariado, com uma cara fechada, como se aquele serviço, aquele pequena obrigação que o pai lhe dera, lhe tivesse de alguma forma aborrecido muito, e perguntou-lhe o que havia acontecido. E ele disse: meu pai, eu nunca discuto as suas ordens, as suas escolhas, as pessoas que o senhor auxilia, aqueles conselhos que sempre dá e que me parecem sempre muito sábios a todos aqueles que lhe trazem os seus problemas. Mas tendo levado
o saquinho de moedas àquela família, eles me convidaram a adentrar. E a mesa estava posta. E eu vi que a casa estava muito limpa, muito bem arrumada, com móveis muito confortáveis. A mesa estava posta com louça e pratos muito, eu diria até ricos. Estava com uma comida muito apetitosa e variada, e uma toalha branca impecável, muito bonita sobre a mesa. E havia até copos e vinho, do qual eles me ofereceram uma taça. Eu acho um desperdício dar tanta coisa àquela família. Me parece que eles vivem de uma forma muito pródiga. O pai sorriu e disse: que bom que você pode adentrar e ver como vive essa família. Eu chego à conclusão que eles são pessoas de muito bom gosto. Eu percebo que eles sabem usufruir daquilo que eu lhes dou de uma forma muito, digamos, benéfica, e também de uma forma muito adequada, que eles não vivem em sujeira, que eles não trazem a sua casa de uma forma mal apresentada, e que têm o bom gosto até na escolha da bebida, do vinho que lhes serviram. E eu concluo que essa família tem muitos méritos, e passarei a duplicar a partir desse mês os benefícios com os quais eu procuro de alguma forma beneficiá-la. Assim também é o nosso Pai, que quando percebe que nós usufruímos de todas as dádivas que Ele nos dá, trazendo a nossa casa espiritual bem ajaezada, e também o nosso lar e os nossos familiares, também compartilhando de todos os benefícios com as quais Ele tem nos brindado, através muitas vezes da inteligência, da saúde, da capacitação, do coração amoroso, da bondade, do sorriso, da gentileza, da fé, da confiança, da benevolência, do amor ao próximo. Ele, por sinal, há de ficar muito feliz e talvez nos abençoe com ainda mais dádivas da sua misericórdia, da sua bondade para conosco e para com todos aqueles que convivem conosco. E então, entendamos nesta parábola da dracma a alegria de Deus e dos anjos, dos nossos anjos da guarda, quando percebem que nós nos arrependemos, porque sempre estaremos errando, do erro cometido, e nos dedicamos cada vez mais a exercer o bem através da bondade de Deus para com as suas criaturas. Então, hoje nós usufruímos de muitos benefícios para encontrar a nossa dracma perdida. Nós temos a possibilidade de ter o dual hot, que são aquelas duas varetinhas, e saímos procurando aquilo que nós perdemos muitas vezes em casa e ficamos muito preocupados de encontrar aquele objeto que queremos e que não está no lugar que costumamos deixar, e queremos encontrá-lo para
utilizá-lo a benefício nosso e dos outros que convivem conosco. Então, aproveitemos bastante essa simples lição, mas que traz um ensinamento tão proveitoso para cada um de nós, na busca daquilo que perdemos e no regozijo de encontrar, tal como o Pai conosco mesmo.